Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta segunda-feira, dia 8 de outubro de 2018. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Meu irmão, o que você veio fazer aqui? Hã? Eu vim para louvar a Deus. É o quê? Meu irmão, o que você veio fazer aqui? Eu vim para E aí, Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, JR, nossos ouvintes, aos nossos debatedores. Bom dia para você que está comemorando hoje, junto com a gente aqui, o resultado dessas eleições, mas também está comemorando o aniversário do seu pastor, da sua pastora, que fez aniversário ontem. Ou está fazendo aniversário hoje. Nós queremos orar por eles. Manda pra gente no WhatsApp 96803-8319. Muito bem, nós vamos parabenizar aqui os pastores e as pastoras queridas e abençoadas do Senhor que fizeram aniversário ontem e hoje no programa de hoje, minha gente. A semana tá começando. Essa semana vai ser uma semana boa. Ó, semana abençoada de Deus pra sua vida. Semana de alegria, tem luta, sempre tem que ter luta. Sem luta não tem vitória. Então a gente tem que ter luta, mas é aquela luta assim que você vai seguro e firme nas mãos do Senhor, vencendo dia após dia, um passo de cada vez, acreditando e crendo no poder maravilhoso do Senhor sobre a sua vida, querido e amado ouvinte ligado no Debate 93. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Pelo amor de Deus, é isso aqui mesmo, Marcela? Minha cunhada é egoísta demais, materialista e bem superficial. Vive uma vida de futilidades e constantemente trata mal a todos os que estão à sua volta, porque acredita que não precisa de ninguém. Tem um monte de gente ouvindo a gente dizendo assim: eu conheço. É o que sua cunhada? É sua amiga? Sua sogra? Não, o assunto não é sogra, o assunto é cunhada aqui, que é egoísta demais, materialista, superficial, vive uma vida de futilidades e constantemente trata mal a todos que estão à sua volta porque acredita que não precisa de ninguém, mas na verdade ela precisa. Nós vivemos ajudando mesmo chateados com o jeito dela. Minha cunhada era da igreja e há pouco mais de 2 anos está desviada e piorando muito. Nunca tem tempo para pensar e em ninguém que não seja ela mesma. O egoísmo é uma doença. E quando o egoísta é um cristão, hein? Ela pergunta, é doença egoísmo, gente? Como deixar de ser egoísta? Ouvinte, me conta aqui, você conhece alguém que tem assim um quadro parecido com esse aqui? Se você conhece, me diga o seguinte: como é que você fez para resolver esse assunto, se é que fez para resolver? Tentou, fez alguma coisa, tem alguma questão que te envolve em relação a esse assunto? Você conseguiu trabalhar esse tema? Eu quero saber a sua opinião e a sua participação aqui agora no nosso Debate 93 de hoje. Estamos juntos no Debate 93. Começando, como sempre, com a nossa menina da mesa de hoje, a pastora Luciana Machado. Muito bom dia, seja bem-vinda. Que pensa sobre o tema, pastora? Bom dia, JR. Bom dia a todos os nossos ouvintes, aos nossos debatedores. Uma alegria, né, esse dia pra gente, dia de vitória do povo de Deus. O que eu penso sobre este tema? JR, o egoísmo, ele é oposto ao cristianismo, né? Todo tempo Jesus nos ensina através de suas palavras, de suas parábolas, que o egoísmo, ele é avesso à mensagem que ele veio trazer.
E existe um versículo, né? O egoísmo, o que é o egoísmo? É um amor exagerado aos seus próprios interesses a despeito dos interesses de outro. E olha o que a Bíblia diz em Filipenses, capítulo 2, verso 3. Nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. E isso é tão difícil para pessoas que são egoístas, porque elas se acham o centro do mundo, são egocentristas, acham que as pessoas precisam servir a elas, mas na hora que elas precisam prestar um serviço ao outro, ela não tem essa capacidade, é o que o texto diz a nós aqui. Então, minha primeira palavra é essa: o egoísmo é avesso ao cristianismo. Quero ouvir a opinião do pastor Gilton de Medeiros. Muito bom dia, seja bem-vindo, pastor. Bom dia, JR, bom dia, amigos da mesa, bom dia, ouvintes da 93. Faço coro com a pastora, dizendo da nossa alegria em relação ao dia de hoje, dia de vitória, dia de gratidão a Deus e dia de serenidade também, quando devemos pesar o que faremos, né, nos próximos dias em relação ao segundo turno. Que Deus continue nos abençoando. Em relação ao tema, JR, o egoísmo se não uma doença do ponto de vista da fisiologia, o egoísmo é uma doença da alma. É uma forma deformada, uma forma infantil de lidar com as coisas da vida. O egoísta, ele é aquela pessoa que não consegue enxergar o todo. Aliás, para ele, o todo é ele mesmo, ele é o centro, ele é a explicação, ele é a razão, e os outros só existem enquanto servem. No momento em que deixam de servi-lo, os outros deixam de existir também, claro que do ponto de vista emocional, né? Então o egoísta é alguém que tem uma séria deformação na sua formação, na sua personalidade e que precisa de ajuda e que precisa de misericórdia. Pastor Marcelo Gleiser, muito bom dia, seja bem-vindo. Aqui uma de nossas ouvintes diz assim: eu conheço uma cunhada sim. Ela inclusive diz que não é egoísta. Ela diz que pensa somente nela porque ela tem amor próprio. E aí, pastor? Bom dia, Jota, bom dia a todos os ouvintes, bom dia a todos os debatedores. Eu quero, em primeiro lugar, parabenizar o senador, meu senador, Harold Oliveira, a deputada federal, Flor de Lis, a Rosane, como deputada estadual. É um dia feliz para nós evangélicos, né? Eu vi o debate semana passada, quando o pastor Silas esteve aqui, e eu creio firmemente nisso, que o cristianismo deve invadir todas as áreas da nossa vida, inclusive a área política. Então, para mim, é um dia muito feliz quando o cristianismo envolve a área política. Bom, Jota, em primeiro lugar, eu quero dizer que todo mundo é egoísta. Em maior ou em menor medida, todo mundo é egoísta. Eu creio em algo chamado depravação total do ser humano, que diz que o ser humano ele já nasce com pecado dentro de si, já nasce influenciado pelo pecado. Então, de certa forma, todo ser humano ele já nasce inclinado a pensar mais em si do que no próximo. É óbvio que em algumas pessoas isso é mais exacerbado, mas todo ser humano é um pouco egoísta. Nem todo ser... É uma fantasia dizer que todo ser humano vive para o próximo. Não. Existem momentos onde eu e você, mesmo cristãos, nós vivemos para nós mesmos. Só que existe um detalhe, Jota, e esse detalhe é o seguinte: a Bíblia fala que o espírito milita contra a carne. Se a carne pensa em si mesma, o espírito pensa no outro e pensa em Deus. E quanto mais cheio eu sou do espírito, mais eu vou pensar no outro e mais eu vou pensar em Deus. Portanto, o meu afastamento da presença do Senhor, ele vai causar um aproximamento meu, de mim mesmo e do meu próprio egoísmo. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu vou querer o bem do outro e mais eu vou olhar para o outro. Quanto menos eu me aproximo de Deus, mais eu vou olhar para mim e mais eu vou pensar em mim mesmo. Mais perto de Deus, mais perto do outro. Mais longe de Deus, mais perto de mim mesmo e do meu próprio egoísmo. O pastor Marcos Ebenezer também conosco hoje aqui. Pastor, muito bom dia, seja bem-vindo. Quero saber também a sua opinião sobre esse assunto, meu querido. Bom dia, JR, bom dia, amados amigos, pastores aqui, debatedores. Quero aqui parabenizar o nosso senador Harold de Oliveira pela sua vitória. A deputada federal Flor de Lis, a deputada estadual Rosane Félix, e dizer que o Deus que os trouxe até aqui irá com eles adiante, até o final. Quando nós falamos sobre egoísmo, corroborando com os amigos pastores aqui, pastoras, é um mal influente no nosso mundo hoje, porque muitas pessoas elas trocam a vida de comunhão, a vida de grupo, por uma vida de solidão, por uma vida de isolamento, e Salomão fala que aquele que se isola, ele busca interesses egoístas. A pessoa que serve a Deus, que ela não permite que o seu relacionamento com Deus venha
dominar o seu egoísmo, porque todos nós temos essa raiz. Todo mundo tem essa luta, né, pastor? Todo mundo tem essa luta contra a carne e o espírito. Existe um fruto do espírito chamado bondade, que é o desejo de ajudar. A bondade que nós adquirimos de Deus através do Espírito Santo, ela nos direciona para ajudar pessoas. Infelizmente, hoje muitos eles têm vivido até uma música secular que diz aí, eu me amo, não posso mais viver sem mim. Sabe? A pessoa... É uma ironia, deve ser, né, pastor Marcelo Gleiser, que é... Não, infelizmente não é ironia. Infelizmente o ser humano fora Não, de sim, o ser humano é. Mas a música, considerando a banda, considerando outras músicas que essa banda fez, essa banda é dos anos 80, isso é anos 80. Eu posso dizer... Isso é anos 80. Talvez seja uma análise crítica da sociedade. Tipo rebelde sem causa, conta a história de uma pessoa que não precisa ter rebeldia. Porque eu não era nascido nessa época. Sei, o senhor é muito jovem, pastor. O senhor é muito jovem. Muito bem. Olha, eu quero agradecer aqui as opiniões iniciais e nós vamos continuar ouvindo os queridos debatedores aqui sobre esse assunto. É sempre muito bom. Agradecendo a participação dos nossos ouvintes, que já começa aqui a ser ampliada pelo 96803-8319. Mas nós queremos também saudar mais uma vez e agora aqui pelo rádio e dar a oportunidade para que ele possa cumprimentar os seus 2.382.265 eleitores, o senador eleito pelo estado do Rio de Janeiro, Harold de Oliveira. Bom dia. Bom dia, queridos ouvintes, bom dia, JR, debatedores que aqui representam todos os debatedores que passam por aqui. Hoje é um dia que eu estou muito feliz. Eu quero dizer para vocês, numa linguagem assim bem popular, que a ficha está caindo. Eu fiz uma campanha, mas como nós somos crentes, o que eu estou dizendo a todos aqueles, são centenas, milhares de mensagens, e eu tenho que responder, tenho que falar. Eu digo o seguinte: Deus quis, não é isso? Não foi assim que todos falaram, se Deus quiser você vai ser eleito, se Deus quiser. Então eu estou respondendo, Deus quis. Nós somos crentes, e quando Deus quer, não existe impossível, não existe obstáculo. Então, a Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós somos instrumentos como sempre fomos. Eu sempre fui instrumento na política, aqui nas empresas, na igreja, nós somos instrumentos. E a vontade soberana do Senhor se faz sobre as nossas vidas. Então, esta é a realidade que nós entendemos por que eu fui eleito. E daquela forma também linda, né, que ocorreu, que aconteceu ali no photochart, na chegada, tudo aquilo tinha que acontecer, era plano de Deus. Agora, no nosso mundo de César, as pessoas não compreendem e não entendem, e não conseguem assimilar e realizar o fato de o Harold estar fora até das pesquisas, como alguns comentaristas, principalmente dessa mídia mais comprometida com o status quo, com as coisas como estão, dizer que não estava no radar. Como que eu não estava no radar? Eu tenho 9 mandatos de deputado federal, ainda vou concluir esse, iniciar agora o 10º de senador. Não está, mas é por quê? Porque os instrumentos de campanha mais poderosos são as pesquisas. As pesquisas enterram os candidatos que não são do grupo e evidenciam os outros. Vocês viram, o pessoal de esquerda nunca teve aqueles votos que estavam aparecendo nas pesquisas, nunca passaram de 8%, 9%. Nós tínhamos pesquisas. Eu, na minha segunda semana, já passei para 2 dígitos. Se isso é divulgado, como foi divulgado de todo mundo, nós estaríamos numa situação melhor. Perdi voto útil para o segundo colocado que estava, né, com quem eu disputei. Perdi muito voto útil, mas isso tudo ficou para trás. Meu coração está em paz. Eu comecei a campanha feliz, motivado e em paz. Hoje eu estou feliz, motivado e em paz. E vou continuar em paz, fazendo aquilo para o qual sou proposto. Aquilo que eu sempre defendi, vou continuar defendendo. E vou, naturalmente, assumir agora as funções de senador da República a partir de fevereiro do ano que vem, e aí então seremos um intermediário entre os problemas do nosso Estado combalido e o governo da República, para trazermos recursos para cá, para
propormos políticas públicas, enfim, todas essas coisas serão feitas. Fico muito feliz. A única coisa que não completou na minha vida nesta campanha foi que o Jair Bolsonaro não foi eleito no primeiro turno. Isso foi mas nós vamos entrar nessa campanha do segundo turno agora com tudo para nós confirmarmos e termos um presidente da República comprometido com os nossos valores éticos, nossos valores morais, com os bons costumes, enfim, com tudo aquilo que emana da Bíblia Sagrada, dos valores judaico-cristãos. Então, isso em todas as áreas, não é só na área religiosa ou na área da família, na área da economia. A Bíblia contém todos os instrumentos e todos os ensinamentos para nós fazermos uma boa gestão pública em benefício das pessoas e não de grupos ou de partidos. Então eu estou muito feliz e grato a todos vocês, aqueles que votaram em mim e também aqueles que não votaram em mim, porque nós vivemos numa democracia. Então agora orem por mim, me apoiem todos, mesmo os que não votaram, para que a gente possa realmente se desempenhar e eu não venha a ser uma decepção para vocês. Muito obrigado, que Deus abençoe a vocês e nós vamos para frente então agora nesse segundo turno. Deus os abençoe. A Deus em primeiro lugar. Deus está no comando de tudo. Brasil acima de tudo e Deus acima de tudo. Muito Amém. Palavra boa. Nós vamos aproveitar para orar juntos agora. Vou pedir o querido pastor Gilton de Medeiros, querido companheiro aqui de muitos e muitos anos do nosso grupo MK, participando conosco. Além de pastor, é jornalista também, sabe muito bem como é que é esse mundo, como é que são as dificuldades, as lutas, como são as causas importantes que nós abraçamos como cristãos, respeitando aqueles que pensam diferente, evidentemente com carinho, mas tratando aqui mesmo no debate vários assuntos que proporcionam reflexão, entendimento e pacificação. E esse é um desafio muito grande. A nossa esperança em Deus e a nossa fé e a nossa oração é que o irmão Harold seja um pacificador para esse país, que precisa de pacificadores. Jesus diz que bem-aventurados são os pacificadores. Nós vamos ver pessoas sendo pacificadas, situações que aparentemente são opostas, elas podem ser conciliadas com bom senso, com equilíbrio, sabedoria que vem do alto, para que a gente tenha um país unido e pacificado pela graça do nosso Deus e Pai. Vamos orar, pastor Gilton. Ó Deus, nós te louvamos, nós bendizemos ao teu santo nome, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia é eterna, dura para sempre. Ó Deus, nós te agradecemos porque nesse dia nós temos a plena convicção e a certeza de que o Senhor interviu na história deste país. O Senhor, ó Deus, esteve entre nós, agindo entre nós, e a tua mão de poder e de graça se manifestou na vida do teu filho, irmão Harold de Oliveira, dando a ele uma vitória que não é só dele, é do teu povo, uma vitória inesperada para aqueles que não te conhecem, uma vitória que é própria daqueles que conhecem ao Senhor e confiam no Senhor e sabem que aqueles que confiam no Senhor hão de vencer, hão de conquistar aquilo que o Senhor mesmo já determinou. Agora, Deus, dá ao teu servo sabedoria, como tem sido ao longo destes anos, capacidade, força, vigor, para cumprir o seu mandato com inteireza, com integridade, e que ele seja bênção para o nosso estado, bênção para o nosso país, bênção para o teu povo, bênção para a terra brasileira, a gente brasileira. Que a tua unção seja com o teu servo. Eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. 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 Faz
a participação dos nossos ouvintes e eu quero agradecer aqui a todos pelas palavras de encorajamento e de apoio. Sobretudo aqui as palavras de oração são sempre muito, mas muito importantes. Agradeço aqui os ouvintes aqui emocionados com toda essa história. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aí tem uma querida ouvinte, pastora, dizendo o seguinte: JR, eu tenho uma cunhada, ela fala, diz que canta, né? Diz que fala pra criança, sabe? Mas é exatamente egoísta. Adora se exibir na rede social, mas na família, JR, ela não dá bom testemunho. Quando alguém tá precisando da ajuda dela, ela simplesmente tira uma fotinha para mostrar que cuida. Uai, como é que é isso? Conheço bem esse tipo de pessoa. Como é que é isso? Não entendi, não. JR, o que atrapalha muito o ser humano é a escala de onde ele chega. Qual pódio que ele chegou? Até onde ele esteve? Aonde ele chegou? Existem pessoas que chegam em determinados lugares que, ao chegar lá, elas começam a menosprezar os que estão abaixo do pódio. E só passa a ter por igual aquele que também está no pódio, pelo menos em alguma colocação que esteja próxima dele. Então eu vejo muito isso, infelizmente, dentro do cristianismo, onde não deveria haver acepção de pessoas, como diz a palavra, porque para Deus todos somos iguais, né? Mas a gente vê isso até em questão de cargos eclesiásticos, né? Eu sou fulano, você é Beltrano, me respeita e tal. Então a gente precisa entender que para Deus nós somos iguais. Cargos eclesiásticos. Pessoas que se acham mais importantes que os outros porque têm cargos, porque têm um título, né? E Deus, na sua palavra, sempre diz que o amor ao outro, o amor ao próximo tem que ser como a nós mesmos, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo, Mateus 22:39. Esse versículo que eu li também, Filipenses, cada um considere o outro superior a si mesmo. Onde está isso no cristianismo, no evangelho, dentro das igrejas? Pessoas que olham por cima porque tem um carro melhor, que olham por cima porque tem um salário melhor, ou porque tem um diploma melhor. E isso é degradante. Eu acho que Deus olha lá do céu e ele se entristece, porque nós, para ele, somos todos iguais. Ele não faz acepção de cor, de roupa, de cargo ou de situação financeira. Deus ama todos de maneira igual. Por isso ele entregou o seu filho, por todos, não para alguns, mas por todos. Todos aqueles que nele crê. E aí, debatedores? O comportamento egoísta, JR, ele se manifesta de várias maneiras, né? Não só das pessoas que acham que devem ser servidas, por exemplo, das pessoas que acham que devem ter a prioridade em tudo, e isso a gente vê com muita tranquilidade nas empresas que tentam explorar essa ambição das pessoas, dando a ela títulos como passageiro VIP mais e tal. Então a tentativa de fazer com que a pessoa se sinta maior porque tem esse ou aquele agrado, né? Mas também o comportamento egoísta se mostra no exibicionismo. As pessoas querem mostrar aquilo que elas às vezes nem são, ou até são, mas acham que tem que estar na vitrine, tem que estar anunciando para todo mundo, na vaidade. É uma forma de egoísmo. Então, resumindo, o egoísta é aquele que acha que tudo deve girar em torno dele. E aí, todas as suas ações são voltadas para isso. E aí, essa ouvinte, por exemplo, que diz que quando ela faz alguma coisa, ela faz uma foto e registra para dizer, eu fiz. É só egoísmo na forma de exibição. Hoje você tem com esse impacto das redes sociais, tem muita gente mostrando as suas obras. Sim. Só que eles esquecem que as nossas obras serão provadas, né? Na verdade, e se for palha, e que a mão direita não deve saber o que faz a esquerda, né? Os discípulos estavam discutindo, brigando entre si, querendo saber quem era o melhor, porque era uma disputa, e eles perguntaram a Jesus. Jesus ele foi enfático, bem seco. O melhor é o que serve, o maior é o que serve.
Se você tem muita habilidade, use a sua habilidade para servir a pessoas. Se você tem recursos, use seus recursos para poder abençoar as pessoas. É como a parábola do bom samaritano. É aquele que diz, olha, eu estou no caminho, se precisar de mim, pode contar comigo. E não achar que você é referência, que você é o último copo d'água do deserto, sabe? É o quê? O último copo d'água do deserto. Você me lembrou aquele comercial de televisão, lembra? Que tinha do Tim? É da época do reverendo Marcelo, aí mandou um vídeo da época dele. Que aí provoque a sua sede até não aguentar mais. Aí entra um cara no deserto, aí ele vai andando por não sei o quê, depois ele chega lá num bar e pede batata frita. Aí quando ele vai comendo a batata frita, entra a voz do locutor: provoque a sua sede até não aguentar mais. Eu lembro. E depois tome Tim. Era um refrigerante de limão, era tão bom que acabou. Era tão bom que não existe mais no mercado. Grapete tem desde de 1519. O tal do Tim foi pro espaço. Ai. Bom, o fato, minha gente, é que aqui eu não queria isso. Isso que eu não queria. Eu não queria isso. Eu pedi para não ter isso. Minha sogra é um poço de egoísmo. Não pode falar de sogra hoje. Não. O assunto hoje, gente, é cunhada. Vamos proteger a sogra. Tá bom, então tá. A sogra só pensa nela, tudo é dela, por ela e pra ela. Infelizmente, eu não sei se foi devido à convivência, meu marido também é assim, olha, aprendeu, né? E é muito difícil conviver com alguém assim. Parece que você não existe ao lado de pessoas assim. Só Deus para fazer a obra. E é verdade, né, gente? Só Deus mesmo. É verdade, JR. O egoísta, ele transforma o outro, a pessoa que está do lado, numa coisa, num objeto. Existe uma análise sobre relacionamento interpessoais por um filósofo até muito famoso, Martin Buber, que ele considera que há relações onde as pessoas se colocam como pessoa e veem no outro alguém. É a relação eu e você, eu e tu. Mas há pessoas que fazem do relacionamento a outra pessoa uma coisa, um objeto. Então é eu e coisa. Tem um ditado, JR, que é muito conhecido, que diz assim: você precisa usar as coisas e amar as pessoas. Mas tem muita gente que está usando as pessoas e amando as coisas. O egoísta é aquele que usa as pessoas e ama as coisas. E é exatamente isso que você está contando nesse depoimento. Pessoas que transformam o outro em coisas para serem usadas. A inversão de valores, né? Inversão de valores. Eu acho que a ouvinte ela botou certo. Só Deus para transformar certas características do ser humano. Existem características do ser humano que são tão internas, são tão profundas, são tão enraizadas, que somente a ação do Espírito Santo pode mudar esse ser humano. Então, quando a gente pensa numa pessoa que é egoísta, que vive para si mesmo, que pensa em si mesmo, que só faz as coisas para si mesmo, e você se relaciona com essa pessoa, muitas vezes você se sente na obrigação de transformar essa pessoa, de mudar essa pessoa, você diz: eu não aguento mais, alguma coisa tem que acontecer. E a nossa expectativa, a nossa esperança é que o Espírito Santo possa transformar a vida dessa pessoa. Então, o conselho que eu dou é que pare de reclamar, pare de criticar e comece a interceder para que o Espírito Santo mude a vida dessa pessoa, porque não há outra opção a não ser o Espírito Santo transformar a vida dessa pessoa. Então, talvez seja a hora de reclamar menos, de orar mais, de criticar menos e clamar mais, para que o Espírito Santo possa mudar a vida desse indivíduo, dessa pessoa. Olha, são 11h33, minha gente. Um ouvinte dizendo aqui que a pessoa não faz nada não, ela só coloca foto mesmo, chama de fotinha, é assim que eu chamo também. Fotinha, para os outros pensarem que ela fez. Outro ouvinte diz: JR, eu coloco fotos assim em grandes eventos, mas as pessoas não sabem quando eu passo algumas horas em visita ao hospital. Outro ouvinte: minha cunhada na internet, ela fala, ela ri, ela brinca, mas com o pai e a mãe, ela trata a base de coice, JR. Nunca trabalhou. Mas ela é novinha também, ouvinte. Você tá também exigindo demais. Adolescente ainda. Tem 40 anos. Não acho que é cedo, não, para começar a trabalhar? Pode começar no estágio. Não é? Ela pode ser estagiária? Menor aprendiz. Menor aprendiz. Porque a pessoa com 40 anos, para começar a trabalhar, eu acho que é muito cedo, né, coitada? Porque ela pode, de repente, pode ter um troço. Tem um colapso, né? Um né? colapso?
não é? E a ouvinte é que conta. Essas coisas de intimidade eu não gosto não, mas eu vou falar aqui, que diz que ela não lava nem, se é que você me entende. Eu não vou contar aqui, porque melhor não. Eu não gosto de falar essas coisas. Aqui o ouvinte dizendo, JR, minha cunhada, minha cunhada, diz aqui essa ouvinte, minha cunhada é uma espécie de irmã, quando menos espera ela tá aqui em casa, cuidando de mim. Um dia eu iria deixar de ir a um casamento porque eu não tinha roupa. Sabe o que ela fez? Ela me levou para comprar roupa e até pagou a cabeleireira para mim. É o que conta uma de nossas queridas ouvintes para fechar com chave de ouro. Se tem lado ruim, também tem um lado bom. E eu agradeço o carinho e a participação dos nossos amados ouvintes da 93 FM. O seu rádio está no Debate 93. A hora certa, Marcela. 11h35. Olha, ontem muitas filas, problemas nas urnas eletrônicas e denúncias de fraudes acabaram agitando aí o dia de eleições ontem. E aí a gente está perguntando, você passou por esses ou algum outro problema? Você conhece alguém que desistiu de votar por conta dos atrasos? A cidadania terrena é uma oportunidade para os cidadãos do céu revelarem o quanto refletem a bondade, a justiça e a misericórdia divina. Você concorda? Você concorda, pastor? Eu quero começar ouvindo a sua opinião e a sua palavra, como sempre, as meninas iniciando a sua fala aqui no Debate 93. Olha, JR, eu não passei por esse problema, mas conheço algumas pessoas que passaram, tá? Exercer a cidadania é tão importante, né? Porque aqui, essa frase última que a Marcela falou, a cidadania terrena é uma oportunidade para os cidadãos do céu revelarem o quanto refletem a bondade, justiça e misericórdia divina. Eu ouvi algumas coisas de algumas pessoas de que os altares, os púlpitos da igreja estavam colocando candidatos e coisa e tal, e eu fui muito veemente naquilo que eu acredito, porque Davi era rei, Davi ocupou o maior cargo político da época dele e ele governou com sabedoria. Então, eu acho que nós, né, povo de Deus, precisamos entender que se nós nos calarmos, os maus vão tomar posse, vão fazer a política deles, baseado nos valores deles, e nós vamos ficar só reclamando, dizendo, poxa, por quê? Mas se nós nos posicionarmos, como nos posicionamos ontem nas urnas, e elegermos pessoas de integridade, de ficha limpa, nós teremos um Brasil, teremos a esperança de um grande Brasil, um Brasil melhor, um Brasil sem corrupção, um Brasil em que nós poderemos ter uma esperança, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, eu não tenho mais esperança no meu país. Tenha esperança. É só você ser certo nas urnas, não é mesmo? Jota, eu fui mesário e chefe de sessão durante muitas eleições. O TRE me chamou, me convidou e eu tive que aceitar, né? Convidou, né? Me convidou, tive que aceitar. E aí, por experiência própria, vou dar uma dica aos ouvintes, por experiência própria. Os horários ficam sempre mais cheios, são na parte da manhã, principalmente quando abre, e no final de tarde. O horário que fica mais vazio ao longo dos anos é geralmente depois do almoço até 3 horas da tarde. E foi o horário que fui votar ontem e também estava vazio. Então, assim, fica essa dica, né? Se você não tem tanta pressa para votar, vai nesse horário entre 1 e 3 da tarde, que é o horário que geralmente fica mais tranquilo, que geralmente dá para votar. Depois de 3 às 5 fica super lotado, que é o pessoal atrasado, e de manhã cedo também, o pessoal quer se livrar logo disso, fica super lotado. Agora, de 1 às 3, geralmente é mais tranquilo. Nesse pleito agora, ontem, houve uma diferença que foi a junção de zonas eleitorais. Em alguns lugares, mesmo nesse horário, de 1 às 3, que foi o horário que eu fui votar, havia muitas filas. Ontem, pelo menos onde eu estava votando, aconteceu isso. Agora, eu não tive problemas com a votação, eu tive problemas com a demora. Houve uma demora
muito maior do que nas outras vezes, mas no processo eleitoral em si, na urna, não houve dificuldade alguma. Agora, reitero o que a pastora disse, é preciso participar e exercer a cidadania. Ouvinte dizendo, minha mãe, quando foi votar no candidato, eu não sei se eu posso falar dos candidatos, tem que descobrir sobre a lei eleitoral aí, se nesse período agora, eu posso falar o nome, entendeu? Então não vou falar, eu não sei se eu posso falar aqui, porque o ouvinte entende, individualmente você pode expressar à vontade, mas como estou aqui numa emissora e represento aqui quando entro no ar a emissora, isso é uma questão complexa que a legislação muda de um dia para o outro, a gente não sabe. Mas aqui minha mãe, quando foi votar no candidato tal, deu nulo. Ela só conseguiu na segunda tentativa. Estão falando que foi fake news, mas não foi. Aconteceu com a minha mãe. Outro ouvinte não leu, aí tu já sabe que candidato que é, né? Não leu a minha biometria, diz aqui o ouvinte, que é outra coisa que apareceu. Biometria. Vamos ver a biometria, parará, pororô. Muita gente ficou assustada com esse lance. Nós vamos procurar informações aqui do TSE para explicar um pouquinho mais. Ontem estava aquela agitação, fizeram nota pública, todo mundo falou, mostrou vídeo que foi editado, mas vamos conversar aqui esta semana ainda com a direção do TSE para poder discutir esse tema aqui com a gente, tá certo? Outro ouvinte, fiquei numa fila quilométrica, cheguei em casa às 19 horas e cansada, quase desisti e fui nesse horário de 13 horas aí. Outro ouvinte, lotado até às 6 horas, ouvinte contando aqui, eu fui presidente de sessão, bom dia, presidente. Presidente, fala comigo, presidente, eu fui presidente, você tem que lembrar isso, cara, ó, vou gravar, hein, olha, grava aí, vamos lá, hein? Meu presidente, eu fui presidente da sessão, não presenciei nada de anormal. Na minha sessão não teve nada e nem fila. Teve biometria, acho que as pessoas têm que saber organizar o espaço, deve ser o espaço na sua agenda, para se organizar. Isso que o pastor Marcelo aqui, que o senhor foi o quê da eleição? Foi presidente também? Eu fui, primeiro comecei como mesário, aí começou na segunda, de baixo, na terceira, né? Fui presidente, aí você pode me chamar de presidente. Presidente, meu presidente. Outra aqui, ó, o senhor tem presidentes ouvindo a gente, eu trabalhei ontem como presidente de sessão e olha, foi tenso, muita fila, problemas com biometria. Aqui na minha zona eleitoral tive que esperar 2 horas para votar e teve que trocar uma urna porque teve defeito, entendeu? Tive problemas com a biometria aqui em Vigário Geral. O ouvinte já dizendo que houve golpe. Vamos ver, deixa a investigação andar. Teve gente que não fez biometria, mas constava lá. Disseram que o Detran enviou direto. Nós vamos saber isso com o TSE. A Marcela vai entrevistar esse povo aí. Quando fui votar em um candidato, digitei o número correto e apareceu outro candidato, conta aqui um ouvinte. Outro ouvinte, que 1h30, nem sabia que iria votar com a biometria, mas correu tudo bem. Mas a fila tava muito grande. Outro ouvinte, fiquei 2h30 na fila para votar. A biometria funcionou bem, mas ainda demorei mais 2 horas no trânsito para chegar, só a graça, eu quase desisti. Conta aqui uma querida ouvinte, JR, também pediram minha biometria, só que eu não atualizei o meu título. Aqui o ouvinte que é presidente da sessão, aquele primeiro que eu falei, ele falou que ele também começou de baixo. Aqui o Marcelão, aqui. Não, é sempre assim, a gente começa com esses ouvintes, não entra na zoeira, Espero que, olha, muito bom, fui votar meio-dia, voltei às 14 horas, conta aqui, ó, eu demorei 1h10. Ficou com fome, né? De meio-dia, às 14. Eu demorei 1h10, com fome. Agora, o bom aqui no segundo turno, aqui no Rio, só vão ser 2 votos, não vai ser aquela motora de voto. O grande problema é que muita gente foi votar sem saber em quem ia votar. E via aquele monte de números e acabava se enrolando. Então, o segundo turno, a probabilidade de seja mais rápido é muito maior. É bem maior. Porque bem são apenas dois candidatos. E não vai ter esse rolo todo. Agora, é indispensável que mesmo com tudo isso, se você que tem um candidato próprio, você vote. Porque se você não votar, vai se eleger quem você não quer. E aí é pior ainda.
Aí não tem como reclamar depois, Exatamente. né? Isso. Exerceu a cidadania, não pode reclamar. Onde eu fui votar, teve a junção de 2 zonas eleitorais, aí foi um verdadeiro caos por falta de informações, faltou pessoal para poder tá dividindo a fila, separando, e aí um fato curioso que tinha muito pai com filho no colo. Falei, será que ele ama muito o seu filho ou ele está querendo uma exclusividade? Só que a fila dele era tão grande quanto as outras. Estava atrás de prioridade. Mas a biometria também deu muito problema, porque até quando eu perguntei ao presidente lá da sessão, ele disse que não era uma obrigação, mas uma recomendação. Eu falei, mas essa recomendação ela está gerando um transtorno muito grande. No meu caso mesmo, eu tinha os dados do Detran na minha sessão, mas a pessoa falou assim, olha, esquece isso, vota normal e pronto. O que tem que entender é o seguinte, o TSE, ele não dá treinamento específico para mesário, para presidente de sessão, para nada disso. Ele faz uma reunião, passa os dados gerais e se vira. Agora, o que aconteceu também, pastor, porque me parece, pelo que eu apurei, que muitas pessoas que trabalham, entendeu? Que o cara não quer começar de baixo, certo, o cara quer começar como presidente da sessão, muita gente faltou. E essa ausência produz para o resto da equipe que está lá uma dificuldade para poder atender as pessoas. Agora, o que não faltou, minha gente, foi votos para a nossa poderosa Rosane Félix ser eleita deputada estadual do nosso querido e majestoso estado do Rio de Janeiro. Rosane, poderosa! Parabéns! Bom dia, JR. Que saudade, JR, meu Deus do céu. Que correria! Que saudade de vocês, saudade desse povo maravilhoso, lindo. É o nosso povo, né? É a rádio do povo de Deus. E eu estou muito feliz nessa manhã, agradecendo a Deus pela vitória que foi nossa, não é, JR? Verdade. A vitória, nós, graças a Deus, conseguimos chegar. Foram 53.644 votos, né? Eu fico muito feliz com a vitória do meu querido irmão, Harold de Oliveira, nosso senador, esse lutador incansável pela família, a minha querida Flor de Lis, né? Foram mais de 180, quase 200 mil votos, ou seja, é dia realmente de agradecer a Deus e agradecer o povo, né, JR? Eu, na verdade, há mais ou menos 4 meses atrás, fui desafiada. Quando alguém disse para mim, Rosane, por que você não vem candidato? Eu disse, não é coisa para mim. Alguém me falou assim, olha, vocês do bem reclamam, brigam com a televisão, mas não querem sair da zona de conforto. E isso me incomodou muito, porque quando eu orei, procurei o nosso irmão Harold de Oliveira, que disse para mim, Rosane, vem, você é nova, você é mulher, você é guerreira. E eu vim, JR. Por isso, eu louvo muito a Deus pela vida de todos os nossos ouvintes. Eu quero pedir que vocês continuem intercedendo pela minha vida, porque eu sei, JR, que o sistema pode estar corrompido, mas existe um povo sofrendo, precisando de pessoas com integridade, né? E eu tenho pedido a Deus para primeiro guardar o meu coração, a minha mente. Foi algo, eu tive muitas experiências nas ruas. Eu estou fazendo o que eu gosto, né, JR? Há 14 anos, trabalhando aí, sempre fui para a rua para promoção de rádio. Eu sempre gostei de estar na rua. E eu continuei fazendo o que eu gosto. Eu tive muitas experiências nas ruas, ouvindo o povo, abraçando o povo, vendo a necessidade de ter alguém representante aqui no Rio de Janeiro. E eu só tenho a louvar a Deus. Também eu louvo muito ao Senhor, porque foi uma vitória que ele... Eu nunca falei isso pra ninguém. Posso falar aqui? Claro. JR? Oi, tô te ouvindo. Tá me ouvindo, né? E eu vou contar aqui, aliás, eu falei ontem, não sei se todos ouviram. Eu tive muitas experiências sobrenaturais com Deus. E eu preciso falar só apenas uma. Eu estava em uma igreja no dia 7 de junho, quando um pastor de Belém ligou para o filho dele, que também estava em Belém, um menino de 19 anos, e eu pedi para que esse menino orasse por mim. E na oração, ele falou assim para mim, moça, eu não te conheço, mas Deus manda te dizer que há 64 dias ele está sondando o seu coração. JR, a minha vida é muito corrida, eu não lembrava o que tinha acontecido comigo há 64 dias atrás. Quando eu entrei no meu carro, olhei o calendário, quando eu contei 64 dias para trás, foi o dia que eu entrei no PSB e assinei a minha filiação. Eu sei que estou indo sobre a bênção de Deus. Peço que os irmãos orem pela minha vida. Tem pessoas que perguntam e falam, Rosane, mas cuidado, que a política corrompe.
mas ela corrompe aqueles que já têm o coração inclinado, né, para ser corrompido. E eu digo, JR, que eu quero ir para o céu. Por isso meu coração está guardado. O meu alvo é Cristo e eu vou me manter debaixo da proteção dele, coberta pelo sangue dele, e estou indo para abençoar esse povo que tanto precisa. Então, mais uma vez, meu povo, muito obrigada, irmão Harold, muito obrigada. Beijo a minha querida Flor de Lis, a todos os irmãos, pastores que oraram, que abençoaram a minha vida, a vocês a gratidão. E a vocês, JR, aí, né, que sempre me apoiaram, você é uma bênção na minha vida, eu quero dizer que eu amo vocês. Obrigada, Dona Evelise, Cristina, Marina, Andréa Maier, todo mundo. JR é meu marido, né, o locutor mais bonito do rádio. Eu digo que ele também me motivou. Malta Júnior é um homem que tem um caráter mais exemplar, mais extraordinário que eu conheço. E eu sei que ele vai estar ao meu lado também, me blindando, ao meu lado juntinho. Eu quero dizer para todos vocês que meu marido é maravilhoso, que eu amo, e eu quero agradecer ele aqui também. Glória a Deus. Rosane, um beijo para você. Receba aqui o carinho de todos nós da rádio. Obrigada. A certeza que nós temos milhares e milhares de ouvintes hoje celebrando, agradecendo a Deus pela sua vida. Os nossos ouvintes maravilhosos intercedendo por você. Você fará uma enorme diferença nessa Assembleia Legislativa. O nosso Estado está de parabéns por eleger você. E nós todos que te conhecemos e que te acompanhamos há tanto tempo, sabemos que essa realidade vai ser maravilhosa para o nosso Estado. É muito bom ser seu amigo e é muito bom agradecer a Deus pela sua vida desde muito tempo. Parabéns, Rosane! Obrigada, JR Vargas. Obrigada. Olha, o pessoal das ruas. Eu estive caminhando, o pessoal do comércio que me recebeu. Eu vou voltar, hein? Estou voltando pra rua com a minha caixinha de som para agradecer e abraçar o meu povo nos calçadões. Glória a Deus. Beijo, JR. Beijo, Morote. Parabéns. De oração. Olha ele aqui. Somos todos dependentes, elos de uma corrente que ordena o mal sair. Vai sair. E a espada de poder. A espada. Um mistério que é só crer. Isso aí é só. Nosso grito é de glória. Nós somos um exército de irmãos. Nós somos um exército de irmãos. Um exército de irmãos. Um exército de irmãos. Coragem, fé, ação. A poderosa Rosane Félix. Conquistou meu coração. 93 FM. Muito bem, minha gente, vamos agradecendo a Deus por tudo que Ele tem realizado na nossa vida nessas eleições, e a gente trata sobre esse assunto com muito respeito, com muita atenção, muito carinho. Afinal de contas, é sempre muito bom quando a gente pode tratar a todos com o máximo respeito. JR, algumas pessoas atacaram nordestinos nas redes sociais após o resultado do primeiro turno. Esse comportamento não representa a maioria dos brasileiros das demais regiões que amam e respeitam o povo do Nordeste. Nós somos um país gigante, mas um só país, um só povo, uma só nação. Se sonhamos com um Brasil justo e forte, precisamos unir nossos esforços, respeitar os que pensam diferente e trabalhar bastante. Como é que a gente transforma isso em realidade à luz das escrituras? Eu quero saber a sua opinião, querido ouvinte amado, caminhando com a gente aqui no debate 93 de hoje. Eu quero ouvir aqui os nossos queridos debatedores, sempre começando com a menina da mesa. Pois é, JR, como que nós vamos transformar em realidade à luz das escrituras isso? Amor.
Não existe outra fórmula mágica. O amor é o princípio de todo o cristianismo. Nós precisamos entender que a escolha do outro, não é? Nós precisamos respeitar, né, a escolha do outro. Acima de tudo, o respeito precisa ser principal. Eu posso não pensar como você, eu posso não escolher o seu candidato, mas eu respeito a sua escolha. Porque se todos nós pensássemos da mesma maneira, nós não seríamos indivíduos. Não é? Deus não fez uma nação de robôs. Deus fez uma nação de pessoas pensantes, que têm suas ideologias, que têm o seu pensamento próprio, único, e a gente precisa respeitar e amar o outro. Né? A gente não precisa odiar. Eu acho que essa coisa tem muito a ver com a campanha do ódio. Né? E a gente não pode ser assim, a gente precisa amar acima de todas as coisas e respeitar o outro. É por isso, pastora Luciana e debatedores, que nós não podemos abrir mão da família. O respeito, ele começa em casa. Se o pai e a mãe ensinam ao seu filho o respeito, você pode ter certeza que ele vai respeitar o professor na escola, ele vai respeitar o policial, ele vai respeitar as pessoas que estão ao seu lado, que o problema todo é que quando ele não aprende o respeito, ele pensa que a escola é a sua casa, que as pessoas com que eles estão lidando são iguais aos seus pais, mas na verdade não é. E tem uma frase que diz aí que respeito gera respeito, respeito é honra. É preciso que a gente seja claro, JR, e categórico em algumas questões. E a questão do preconceito é uma destas. Nós não podemos, como cristãos, como servos do Senhor, abrir espaço para nenhum tipo de preconceito. Quando nós somos preconceituosos, a própria palavra diz, nós estamos fazendo ideias a partir de bases que não são reais. O preconceito é isso. Então, como cristãos, temos que considerar que todos somos iguais, não há menor nem maior, do ponto de vista da cidadania, do ponto de vista da condição humana que nós temos e que nós somos. Então, como cristãos, não podemos abrir espaço para nenhum tipo de preconceito, seja de nacionalidade, de regionalidade, de cor, de etnia, seja qual for. Agora, a resposta a solução para a questão do preconceito está justamente num caráter transformado pelo Senhor Jesus, que manifesta amor a todas as pessoas. Jota, há muito tempo que eu não vejo um clima tão beligerante no Brasil inteiro a respeito de questão eleitoral. E não é só Norte, Nordeste, Sudeste, entre famílias, entre irmãos em Cristo. Eu acabei de ler agora, tem 10 minutos, acabei de receber um textão de uma pessoa da minha família me criticando por eu fazer propaganda na rede social de um determinado candidato. O clima está muito de guerra, mesmo entre famílias, mesmo entre irmãos em Cristo. Rola uma brincadeira hoje nas redes sociais dizendo que vai ser necessário 3 encontros de casais, 4 retiros de jovens para que as pessoas voltem a fazer as pazes novamente. E é verdade. Eu acho que a gente está num momento agora, nesse exato segundo, e deve partir de nós, cristãos, que a gente talvez não deva polarizar tanto ou ser tão beligerante. A gente deve defender as nossas posições, sim, mas concomitante com isso, deve partir de nós a reconciliação. Nós devemos nos reconciliar com os nossos irmãos em Cristo, que têm posições políticas diferentes. Nós devemos nos reconciliar com os nossos parentes, que têm posições diferentes, para que haja um começo de reconciliação no Brasil. Porque senão não vai funcionar. Vai funcionar. Eu quero dizer para vocês o seguinte, estou recebendo vários WhatsApps aqui dos nossos ouvintes, nordestinos que moram no Rio ou que estão lá acompanhando a gente. Deixa eu lembrar isso aqui. Algumas pessoas atacaram. Quando a gente fala aí, disse, os eleitores do candidato tal fizeram isso, fizeram aquilo. É mais ou menos quando você diz assim, um pastor, ele deu um tombo numa igreja, ele fez uma coisa errada e você disser assim, todos os pastores fizeram isso. Ou um crente trabalhando numa empresa agiu de maneira equivocada, errada, vai dizer que todo crente faz. Então é o seguinte, algumas pessoas fizeram. Infelizmente, essa é uma realidade. Algumas pessoas fizeram. Isso não representa nem de longe a maioria, nem de longe a maioria. E os cristãos, que é o nosso público-alvo aqui, de forma especial, sabem reconhecer a importância de qualquer indivíduo, inclusive daquele que pensa diferente.
Então, a forma como nós lidamos com o nosso próximo é uma forma carinhosa, é uma forma respeitosa, é uma forma de amor, é uma forma de tratar as pessoas de uma forma tão especial e tão doce que nós podemos reconhecer a importância de cada um. Então, não vai ser por conta de votos numa área XYZ que nós vamos ter um tipo de postura. Por isso eu quero reconhecer que são algumas pessoas que fizeram isso e nós precisamos unir. Nós somos pacificadores, nós somos o povo da reconciliação. Nós acreditamos num Cristo que entre nós dois, ele permite que nós sejamos um, entre nós dois, se tiver entre nós dois, se não tiver vai dar ruim, porque cada um vai querer puxar para um lado, mas em Cristo nós somos novas criaturas, e enquanto novas criaturas nós temos essa bênção da reconciliação, que Deus assim nos ajude para vencermos não apenas, gente, a eleição, uma coisa que passa, nós temos um país inteiro para trabalhar, nós temos um povo inteiro para poder alcançar, nós cristãos precisamos contribuir e compartilhar com o poderoso evangelho de Jesus Cristo, cuja graça e misericórdia deve se refletir na vida de todos nós, todo dia, em nome de Jesus. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Muito obrigado, os nossos queridos e amados debatedores trabalhando com a gente aqui no nosso debate 93. Vocês veem de tudo, né? Vocês veem de tudo. O pastor não para de escrever. O senhor está escrevendo o quê? É mensagem? Eu tô parecendo, sabe quem? Quem pessoal quer saber o que Jesus escreveu na areia. Então, ele já tem estudo sobre esse assunto. Pessoal, Jesus estava escrevendo os pecados dele. Como é que sabe? Todos os meus alunos de teologia querem fazer essa pergunta. Eles querem saber o que? Pastora Luciana, eu quero reconhecer que aquele doce maravilhoso foi a pastora que trouxe para mim, a pastora que trouxe, olha, foi sensacional. Eu peguei trânsito e agradeci a Deus pelo trânsito, porque entre lá e cá eu pude desfrutar. Eu inclusive quero agradecer a uma pessoa a quem eu ofereci, entendeu? E a pessoa não aceitou. Eu fiquei grato porque, sabe, eu não sabia que seria tão bom. Então, quando você oferece, a pessoa não aceita, eu tenho que agradecer. Então, eu quero agradecer a pastora Luciana porque trouxe para nós aqui e para mim de maneira especial esse doce. Deus abençoe, pastora. Eu que agradeço, JR, é sempre um prazer estar aqui. Acho que eu estou aqui desde 2010. Tem um bom tempo que estou aqui com vocês. Vocês são minha família e eu agradeço muito a Deus pela oportunidade de compartilhar um pouco aqui das Escrituras com todos os ouvintes e corroborando para o crescimento do entendimento do reino de Deus nessa terra. Queria mandar um abraço para a Sara, minha amiga da faculdade, para a Sueli, uma querida Sueli Pacheco e a Adriana Freitas, que são meus companheiros, estão sempre comigo, intercedendo, e eu queria mandar um grande abraço para elas. Maravilha, muito obrigado aqui, olha só, gente, o pastor Gilton de Medeiros, quero ouvir a sua voz e as suas despedidas, mas dizendo aqui que um ouvinte contando, moro no Ceará e uma jovem da minha igreja acabou de falar que foi expulsa de casa por ter votado no Bolsonaro. Tá contando aqui, ouvinte. São relatos assim impressionantes. Eu creio na graça divina, na reconciliação, na pacificação. Obrigado, pastor, um abraço. Obrigado, JR, é sempre um privilégio estar aqui. Quero deixar um abraço para minha igreja, a Igreja Batista Jardim Santíssimo, o povo lá do Jornal Novas, a equipe do Jornal Novas e o pessoal da portaria do edifício Santo Seabra, que está sempre ligadinho na 93. Bom. Obrigado, gente, Deus abençoe. Pastor Marcelo Gleiser, um abraço, querido. Um abraço, Jota, quero mandar um abraço para toda a Igreja Viva. A pastora falou que está aqui desde 2010. Eu não vou dizer desde quando eu tô aqui, porque senão eu vou revelar a minha idade, mas vou dizer algo. Quando eu cheguei aqui, você já estava há muito tempo. Engraçadinho, olha aí. Tava aqui. Ele vem no dia da inauguração. Quando eu cheguei aqui, você. Olha, se eu cheguei aqui na inauguração da rádio e o Jota já estava aqui há muito tempo, daí você eu me tira. Lembro, eu me lembro. Papai me levando no colo para a escola bíblica dominical para assistir as aulas de história do pastor Marcelo Gleiser. Olha só. Muito bom história, muito bom. Quem não se despediu ainda? O pastor Marcos não despediu? Isso. Sabe, tá escrevendo o tempo inteiro? Sua mãe vai brigar com você. Imagina. Eu quero aqui agradecer a oportunidade de estar nessa rádio, é sempre bom, um prazer estar compartilhando
aqui nós estarmos celebrando esta comunhão abençoada e dizer que a vitória é do povo de Deus. Amém. A vitória é do povo de Deus. Quero deixar aqui um abraço pro meu amigo Davi, a sua esposa Carol Cardoso, lá da Igreja Deus do Impossível, o Fábio e a Priscila da PIB de Pavuna, que vai vir aqui trazer um cupcake pra vocês, viu? Ela faz cupcake. Quando? Mais rápido possível. Eu quero saber de datas. O Cid, eu quero saber de datas. Ali, o Cid arrepiou o cabelo ali quando ele viu. Pastorzão, muito obrigado. Deus abençoe muito o senhor. Um abraço em todos. Um abraço à nossa querida irmã pequena. Eu quero agradecer a Deus pela vida de muita gente, mas agora, de forma especial, agradecendo a Deus pela vida da nossa querida e amada pastora Flor de Lis, que vai dar o seu boa tarde agora para 196.959 eleitores. 10% disso é só de filhos. Pastora Flor de Lis. Pastor J.R. Vargas, que felicidade de falar aí com os ouvintes da 93 FM e ter aí juntinho o nosso senador Harold Oliveira. Gente, obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Eu quero agradecer pelos votos recebidos. Que Deus abençoe muito essa carreira árdua, difícil, mas uma missão para a qual a querida irmã e pastora foi chamada pelo Senhor para poder impregnar aquele Congresso Nacional com esse fervor espiritual, esse coração maternal, essa visão de mundo que é capaz de buscar as pessoas menos favorecidas, olhar para elas, não apenas olhar com o olhar de quem tem dó, mas um olhar de quem tem misericórdia, porque aquele que tem misericórdia, ele vai para restaurar, para buscar, para abençoar. É público e notório o trabalho que a irmã faz ao longo de tantos anos, reconhecido pela mídia, reconhecido pela arte, e que traz hoje para nós uma constatação. A partir do próximo ano, nós vamos ter na pastora Flor de Lis uma deputada federal que há de exercer o seu mandato para a glória de Deus e há de influenciar grandemente esse nosso país. Pastora, parabéns. Obrigado mais uma vez, obrigado ao nosso Deus, obrigado aí a todas as orações, os apoios, obrigado ao meu senador Harold Oliveira, a minha gravadora MK, obrigado à minha rádio 93 FM, obrigado essa rádio ouvida por todo o Brasil e até fora do Brasil. Eu só tenho que agradecer, estou muito feliz pela conquista e estamos juntos, gente, continuem orando por mim. Vai ser alvo da nossa oração, inclusive agora, querida pastora Flor de Lis, nós vamos orar. O pastor Marcelo Gleiser está aqui ao nosso lado, vai orar com a gente. A pastora Flor de Lis aqui com a gente, agradecendo hoje. Já ouvimos o nosso irmão Harold de Oliveira, o nosso senador Harold de Oliveira. Estamos ouvindo aqui, falando com a deputada federal Flor de Lis, também com a nossa deputada estadual Rosane Félix e com esse povo maravilhoso de Deus que nos acompanha. Nós vamos orar para que Deus continue conduzindo esses irmãos para esta grande e árdua missão, sob a bênção poderosa do nosso Deus e Pai. Nós vamos orar pela cura dos enfermos, consola os corações enlutados e por esse Brasil e por esse estado do Rio de Janeiro que ainda vive esse clima de incerteza quanto a quem será o seu governador e quem será o seu presidente. Que Deus nos conduza em nome de Jesus. Vamos orar, pastor Marcelo. Jota, aqui no sábado à noite eu tive um sonho com a pastora Flor de Lis e ela no sonho virou pra mim e falou: você vai votar em mim, né? Eu falei: eu prometo que vou votar em você. No domingo de manhã eu acordei e falei pra minha esposa: Pri, eu prometi a Flor de Lis que eu ia votar nela. Ou seja, os crentes estão usando televisão, rádio, visão, sonho e revelação. Propaganda geral. Vamos orar. Pai, louvado seja o teu nome. Muito obrigado, Pai, por tantas vitórias para o teu reino, para a tua glória. Não são vitórias individuais, não são vitórias pessoais, são vitórias para o teu reino, Pai. Te agradeço pelo senador, te agradeço pelo deputado estadual, te agradeço pelo deputado federal Flor de Lis, que cada um deles sabe usar seu mandato para a glória do teu nome, para o teu reino, para a edificação do teu reino, para que o Brasil seja implantado com valores cristãos, Senhor, e que o teu reino avance de forma, Senhor, grandiosa nesse país, Pai. Te peço, Pai, que o Senhor dê sabedoria a nós do estado do Rio, que ainda vamos decidir nosso governador, que o Senhor mostre a tua vontade. Nós acreditamos que há uma intervenção sobrenatural no Brasil, Pai.
tantas coisas vindo à tona, tanta renovação política. Senhor, continua intervindo nesse estado e que o Senhor faça a tua vontade, Pai. Te peço para aqueles que estão doentes no leito do hospital ou em suas casas, Senhor, ouvindo a rádio, que o Senhor possa tocar, confortar e curar segundo a tua vontade, que o Senhor derrame a tua graça sobre a vida de todos. Nós te agradecemos por tudo, Pai, em nome do teu filho Jesus, amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.